A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que o Senhor nos abençoe nesse dia, né? E que nós percebendo isso, que a gente se sinta abençoados no dia de hoje, né? Em tudo aquilo que nós fizermos e naquilo que nós percebemos que o Senhor está fazendo, né? Que o Senhor nos faça sensíveis à sua presença, que o Senhor nos faça sensíveis à sua palavra, né? Que o Senhor nos faça sensíveis à sua vontade, né? Sensíveis, podemos perceber, né? Podemos notar e podemos sentir, vivenciar em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos começar com uma oração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje e te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem, ó Deus, sido a fonte de vida em nós, ó Senhor. Por isso, ó Deus, por cada respirar, nós agradecemos a Ti, Senhor. Cada movimento que podemos fazer, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Senhor, é bem verdade que algumas vezes, ó Senhor, por diversas circunstâncias, o respirar não é tão fácil, o movimento talvez não seja tão fácil, por diversas circunstâncias, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós temos a Ti que nos sustenta, que nos conduz e por isso nós somos gratos, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe, ó Senhor, e que este pulsar de vida em nós, que vem de Ti, ó Deus, nos estimule a cada dia a levar, ó Pai, o nosso testemunho, Senhor, da experiência que temos contigo às pessoas ao nosso redor, ó Senhor. Tanto aqueles que não te conhecem, ó Pai, que dependem, carecem, Senhor, de um exemplo, ó Pai, e de portadores da palavra da Tua salvação, Senhor, até mesmo, ó Deus, para também nós mesmos na comunhão, ó Senhor, porque sabemos, ó Pai, que precisamos, ó Senhor, um do outro, do estímulo um do outro, ó Pai, da força, ó Senhor, que um e o outro pode dar a cada um, Senhor, em um momento ou outro, Senhor. Então, ó Pai, que o Teu Santo Espírito em nós nos fortaleça para nós sermos amparo, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Possamos ser proclamadores de palavra de gratidão, de louvor, de exaltação, Senhor, tanto para os de dentro quanto para os de fora, Senhor. Vivendo, Senhor, em todo momento, ó Pai, na Tua presença, Senhor, e em comunhão contigo, porque sabemos que assim, ó Pai, nossas palavras serão abençoadoras, ó Pai, assim nossas palavras serão motivadoras, ó Deus, e assim também, ó Pai, quando por algum momento estivermos um tanto enfraquecidos, sabemos que temos onde encontrar, ó Pai, aqueles que possam também dar uma força e nos apoiarmos, ó Deus, e assim seguimos juntos até o dia da volta do Seu Filho Jesus. Senhor, que nesta manhã aqui reunidos, ó Senhor, nós sejamos plenamente envolvidos contigo, com a Tua presença, Pai. Plenamente, Senhor. Ao orarmos, sabemos que o Senhor, ó Deus, está ouvindo o que estamos falando, que ao cantarmos, Senhor, sabemos que o Senhor está recebendo, ó Pai, aquilo que estamos apresentando, e que ao ouvirmos, Senhor, sabemos que é o Senhor que fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que neste lugar, ó Pai, neste cenáculo, ó Pai, a presença do Seu Santo Espírito, Senhor, continue sendo abundante, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar louvores? Amém. Passar para a Gislene a palavra. Irmãos, amém? Vamos colocar em pé aqueles que puderem, né? Nós estamos aqui, acho que de livre e espontânea vontade, né? Para louvar, para adorar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Pelo ar que respiramos, pelo sol, pela natureza, pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, colocado nas nossas mãos, né? Para que nós possamos produzir para a obra do Senhor. Né? Então, que a gente, nesse momento, possa se derramar na presença do Senhor, em gratidão. Amém?
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só
grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e o fim, o começo, meio e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos por tudo, Senhor. Entregamos nosso louvor diante do teu altar, Senhor. Ó Deus, clamamos, ó Pai, recebe, ó Deus, um louvor, ó Pai, que sai do nosso coração, ó Pai, com gratidão, Senhor. Ó Deus, queremos agradecer porque o Senhor é grande, ó Pai. É o Senhor que cuida de cada um de nós. É o Senhor, que nos conduz. É o Senhor que nos sustenta, nos dá saúde, ó Pai. É o Senhor que nos alegra em meio a qualquer dificuldade, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, transforma o nosso semblante, ó Pai, num semblante, Senhor, de realmente filhos teus, ó Pai, que tem alegria no rosto, que tem, ó Pai, a tua paz, ó Pai, que tem o perdão estendido ao próximo, Senhor, que tem o teu amor, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti por isso, Senhor. Ó Pai, que dia a dia nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, e ser transformados pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, isso, Senhor, e clamamos, ó Pai, que esse dia seja um dia, Senhor, na Tua presença, que essa semana seja uma semana na Tua presença. Perdoa as nossas falhas, ó Pai, as nossas imperfeições, Senhor. Purifica o nosso ser, ó Pai, e trabalha, Senhor, em cada um de nós, Senhor, conforme a Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Pouco antes de sair de casa, recebi a ligação da dona Dolores, né, pedindo orações aos irmãos. Uma oração é por duas sobrinhas dela, né, que chamam Patrícia e Fernanda, né, por uma questão de uma causa, né, jurídica que elas estão, né, precisando ali de uma solução. Ela não disse o que em específico, né, mas pediu para que nós orássemos por Patrícia e Fernanda, né? Outra oração é por uma neta dela, chamada Paola, que ela até mencionou na reunião de oração na terça-feira, que está nesse momento, né, passando por cirurgia, né? Vai tirar um rim, né? Vai tirar um rim, está passando em cirurgia agora. A cirurgia é marcada para as 9 horas, aí deve ter todo aquele processo de preparo, né? Talvez esteja entrando a qualquer momento, ou tenha entrado há poucos momentos em cirurgia. Então vamos orar? Vamos orar por essas pessoas, né? Lembrando, né, e né, nos unindo à nossa irmã. João também? Eu tenho uma irmã mais velha, a Maia, que ela foi submetida a uma cirurgia na mama, no tumor. Amém. Maia, então, a irmã do João. Alexandre, posso pedir para que você nos dirija a Deus em oração por essas pessoas? Não está podendo falar? Tá. Ok. Então, a quem eu peço? Tem alguém que voluntário para... Dirce, você pode orar por essas pessoas? Querido Deus e Pai, estamos reunidos, Senhor, nesta manhã, na Tua presença. Amém. Clamando assim, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder. Neste momento, Senhor, estamos com um só coração, só desejo de buscar, Senhor, por estas vidas, Senhor, que estão com problemas de saúde, as netas da Dolores, Senhor, também a Paola, que está para fazer uma cirurgia tão delicada. É verdade. E que o Senhor seja com elas, ó Pai, também com a irmã do João, com todos os familiares, Senhor, fortalecendo neste momento. E que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor, nessas vidas. Que se for do Senhor cuidá-los, Senhor, que o Senhor venha cuidar, mas que também o Senhor esteja abençoando, Senhor, os médicos, aqueles que vão
tratar, Senhor, desta cirurgia, Senhor, e que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a saúde de cada um deles. O Senhor sabe, Pai, a necessidade de cada um. É verdade. Sim, Nós te Deus. louvamos, Senhor, por esta manhã, pelas nossas vidas, Senhor, por esta reunião aqui, cultuando a Ti, que o Senhor venha receber o nosso culto, Senhor, Amém. que o Senhor venha receber, Pai, o nosso pedido de perdão, as nossas limitações, Nossa, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, juntamente com meus irmãos, como igreja, Senhor, como vidas, ó Pai, que precisam de Ti. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 ao 40. Atos 2, 36 a 40. Ok? Diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esses momentos aqui, pelo louvor que prestamos a Ti, ó Pai. Enquanto cantamos, ó Deus, somos envolvidos, ó Pai, com tantas verdades que precisam, Senhor, conduzir-nos totalmente e que nós conhecemos de cor ao ponto de cantarmos, ó Deus, e as palavras fluírem da nossa boca, algumas vezes até sem refletir totalmente naquilo que estamos cantando. Mas, ó Pai, sabemos, ó Deus, que essas palavras também inspiradas, ó Senhor, através da revelação da Tua palavra e também com a ação do Espírito Santo, ó Senhor, têm trabalhado no nosso coração. Então nós te pedimos, ó Senhor, que mais uma vez a meditação, Senhor, das Sagradas Escrituras, Senhor, venha fazer com que um material esteja disponível ao Teu Santo Espírito para trabalhar nas nossas vidas, para transformar nossas vidas, para orientar-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou preparando a palavra, para a pregação e vou lendo, e é incrível que, assim, nós não temos muitas novidades para pregar. Afinal de contas, essa mensagem é uma mensagem que, pelo menos, a nós já tem aí 2000 e poucos anos sendo pregado. E preparando, antecipando essa mensagem, o contexto de tudo isso, já há muito tempo antes de 2000 anos atrás, já vinha sendo trabalhado com o povo de Deus e a pregação acerca da revelação de Deus à humanidade. Então temos poucas novidades. Às vezes surgem, Às vezes surgem. Nós vamos lendo a palavra de Deus e, gente, eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha lido isso, ou esse conceito é um conceito um tanto mais profundo do que eu conhecia, do que eu entendia. Experiências talvez como a de Jó, que disse: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, então a minha experiência hoje é mais concreta, e nós vamos vivendo isto. Nós vamos vivendo isso. Se nós formos fazer aqui uma enquete de quantos, de cada um aqui, quanto tempo faz que vive
No Evangelho, nós vamos ver que poucos de nós têm menos aí de quê? De 20 anos, talvez, de conhecer a palavra. Talvez nenhum de nós tenha menos que isso. Né? Então, a palavra de Deus, para nós, quase em nada, é novidade, concorda? Quase em nada é novidade. Mas nem tudo também esteja totalmente já compreendido plenamente. Mas, independente disso, uma coisa que me encanta é o encantamento que a palavra de Deus nos causa. Eu estava dizendo, vou lá preparar a palavra de Deus, né? Vou lá ler, meditar, estudar, para poder vir aqui pregar. E, gente, acaba virando uma dificuldade, dado o encantamento da palavra de Deus. Gente, preciso falar sobre isso, preciso falar sobre aquilo, preciso, né? Isso aqui é maravilhoso demais. E isso também, né, às vezes até dificulta, porque, na verdade, eu tento e quero e preciso me submeter àquilo que o Senhor queira que seja transmitido em dado momento. Né? E é importante a gente entender isso porque cada dado momento da nossa trajetória tem a sua importância específica. Né? Nós vemos, qual a palavra que era necessária ser pregada ao povo de Israel que estava escravizado no Egito? Né? Quando Moisés chegou, está escrito, né, o que Moisés foi falar, como que Deus falou com Moisés, tudo. Mas e durante aquele período de escravidão? Era o povo de Deus que estava lá? Né? Era o povo de Deus que estava lá. Ou então, durante a época do exílio babilônico, né? Na época do exílio babilônico, eles ali, no dia a dia deles, o que eles conversavam? A gente sabe que eles iam lamentar, né? Eles iam lamentar nas margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, falando assim, olha, não temos mais templo. Né? Agora, as ruínas da cidade estão lá, disponíveis para ser habitação, né, do pardal, das andorinhas. Né? Só que lá são os altares do Senhor e nós não estamos lá, nós estamos aqui numa terra onde eles consideravam não é digna de que Deus seja exaltado nesta terra. Né? E eles tinham esse sentimento e depois a palavra do Senhor se manifestou dizendo a eles que eles tinham que louvar ao Senhor em todos os lugares, porque o Senhor não está restrito a lugar algum. Então havia uma mensagem necessária para aquelas pessoas naquele momento. Nós também, ao longo da nossa vida, algumas palavras são necessárias para alguns momentos e outras para outros momentos. Como Paulo dizia na época dele, ele dizia assim, estamos certos de que estamos mais perto do fim, do último dia, do que nunca antes estivemos. Então, se Paulo tinha essa convicção para a época dele, o que dirá de nós? Nós estamos muito perto do fim, como nunca estivemos antes. E a nossa jornada aqui, né, no estudo de Apocalipse nos deixou isso muito mais concreto. Né? Eu posso dizer assim, Senhor, lendo Apocalipse, de certa forma, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. E hoje, Senhor, de certa forma, os meus olhos te veem melhor frente às realidades que vivemos nos dias de hoje, à luz da leitura do Apocalipse, da revelação. Né? Vocês têm sentido essa mesma experiência? Amém. E aí vem para nós também esta ideia, né, de que estamos aqui, no cenáculo que o Senhor preparou para nós. Amém? Esta perspectiva de que estamos num lugar com características de cenáculo, frente a um momento da pregação do Evangelho em que dizemos, né, que a promessa do Espírito Santo é para nós. Isso tem causado em mim um impacto muito grande da minha reflexão, irmãos, na leitura da palavra de Deus. E o meu desejo é que isso seja, de certa forma, compartilhado por nós. Amém? Que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre nós aqui neste lugar. Que o Senhor produza em nós a sua vontade aqui neste lugar.
Que o Senhor manifeste, né, o seu senhorio nas nossas vidas. E que a gente compartilhe isso aqui, neste lugar. Mas nesta ocasião, né, deles lá, né, no cenáculo, né, o Espírito Santo sendo derramado, e Pedro levantado pelo Senhor para pregar, para poder esclarecer qual que era, né, aquele momento que estavam vivendo, houve uma resposta que nós lemos aí, né? Que faremos? Que faremos, irmãos? É a pergunta para Pedro. E eu penso que talvez essa pergunta a gente tem feito uma vez ou outra, né? E aí, o que nós vamos fazer? Né? Já falei algo aqui a respeito mais ou menos dessa ideia. Nós estamos aqui nesse cenáculo, graciosamente a nós oferecidos, já há quase um ano. Não é isso? Quase um ano. E paira em mim, e creio que paira em vocês, também a pergunta: que faremos? Mas não paira a pergunta um sentido igual a aquelas pessoas ali que ouviram a pregação de Pedro, de falar assim: nós não sabemos o que fazer. O que faremos não é o que faremos com relação de perdidos, de não orientados. É que faremos no sentido de que temos um Senhor, né? Temos um Senhor, Jesus, que é o nosso Senhor. Senhor, o que faremos hoje? Qual a sua vontade hoje? O que o Senhor quer da nossa vida, da nossa ação hoje? E aí a gente volta para a palavra de Deus e se encanta novamente, porque depois de tantos mil anos aí, e também nós, tantos anos conhecendo a palavra do Senhor continua sendo para nós encantadora. Já conheço isso, mas o Senhor espera isso de mim. Então nós vamos tentar mergulhar aqui na palavra de Deus, vamos ver vários textos, e mesmo em meio ao encantamento, né, nós percebemos que já conhecemos a vontade do Senhor. Já sabemos o que faremos. Amém? Já sabemos. Não é novidade. Não estamos perdidos, não estamos desorientados, mas queremos saber do Senhor. Por quê? Porque Ele tem o seu plano, Ele tem a sua direção até o dia do fim, né? O que faremos para cumprir a sua vontade. Então, vamos abrir as Bíblias, nós vamos relembrar algumas coisas de vários trechos que nós lemos aqui, trecho extenso. Nós vamos tirar alguns versículos, né, para tirar o extrato daquilo que o Senhor tem falado conosco ao longo desses meses todos, ao longo desse quase um ano aqui, ok? Evangelho de João, capítulo 14, na verdade não é nem tanto ao longo desses quase um ano que nós vamos nos concentrar, é mais ou menos nesses últimos 3 ou 4 domingos, né? Mas que está totalmente conectado com aquilo que nós temos visto ao longo desse um ano. Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 29 e 31. A 31. João 14, 29, desculpem. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Vocês se lembram, né? Nós lemos esse trecho mais longo a semana passada, e esta ideia de que, no contexto em que Jesus está prometendo, vou mandar a promessa do Pai, vou mandar o Espírito Santo, né? No meio de toda aquela conversa, ele fala: o príncipe deste mundo está aí. Né? O príncipe desse mundo está aí. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Né? Esta é uma ideia importante para nós pensarmos com relação à presença do Espírito Santo de Deus derramado sobre a vida da igreja. Né? Ele está falando: vou derramar a promessa do Pai.
O Espírito Santo será o Consolador. Eu não vou estar com vocês, mas não vou deixar órfãos, vou mandar o Consolador. Essa é a nossa experiência, a experiência do Senhor Jesus Cristo desde o dia de Pentecostes registrado em Atos dos Apóstolos. O Senhor não está conosco aqui presencialmente, mas Ele não deixou-nos órfãos, mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Amém? Desta condição de não presença constante do Senhor Jesus, essa experiência de aquele Emanuel, que é Deus conosco, que nós mencionamos semana passada, né, que estaria caminhando conosco aqui, não está, nós estamos vivendo na ação consoladora do Espírito Santo de Deus. Amém? É Deus em nós. Aquele Deus conosco, Emanuel, não está aí caminhando, ensinando, falando, mas o Consolador está em nós. Amém? Por isso a palavra, o príncipe deste mundo está por aí. Então, levantai-vos e vamos-nos daqui. Ou seja, existe uma atitude de saída de um contexto onde a atuação do príncipe deste mundo, né, nós não compartilhamos. Amém? Nós não compartilhamos daquilo que seja ação dos príncipes deste mundo. Como este mundo caminha sob orientação, governo, aquilo que nós meditamos, não exaustivamente ao extremo, mas bastante quando estávamos estudando Apocalipse. Ok? Lucas capítulo 4. Eu falei não exaustivamente, né, assim, não indo ao extremo do texto, mas às vezes alguns podem falar assim, não, foi exaustivo sim, pastor, a gente cansou. Bom dia. Imagina, sejam bem-vindos. Eu costumo dizer assim, quando alguém chega atrasado, é porque quis chegar. Porque quem chega e fala assim, tá atrasado, nem queria chegar, o que faz? Não chega, não vai. Mas se vê é porque fez questão. E nós somos muito agradecidos porque vocês fizeram questão de estar aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30. Lucas capítulo 4, versículos 28, 29 e 30. Diz assim: E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levantaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Mais um texto que nós lemos semana passada, e isso é incrível, essa cena em que Jesus está na sinagoga, pessoas que vão na sinagoga para ouvir a leitura do texto bíblico e a meditação, a exposição da reflexão do texto bíblico. E Jesus foi lá, leu o trecho, e aquele trecho dizia: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, libertação aos cativos, dar visão aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor Jesus leu, sentou, todo mundo ficou olhando para ele, porque normalmente quem lia trazia a meditação, ficou olhando para ele, e aí Jesus falou assim: hoje se cumpriu essa palavra entre nós. Jesus estava dizendo: o Espírito Santo de Deus está sobre mim para levar o evangelho de salvação aos pobres, libertação aos cativos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano em que
há o perdão abundante das dívidas que existiam. Era o Senhor manifestando em Cristo a sua graça, misericórdia e perdão. Pregou sobre isso, e aí começou a falar que a salvação, a ação do Senhor, desde tempos anteriores, se manifestava tanto entre povo que se entendia povo de Deus, como entre povo que não tinha esta proximidade com o Senhor, que se revelava, né? Mas aqueles que não tinham essa proximidade com o Senhor estavam mais abertos a receber, a acolher. Aí ensinou, falou de viúvas de outra terra, falou de leprosos de outra terra, de outra etnia, ou seja, de pessoas que não tinham esse convívio com a pregação das Sagradas Escrituras e que receberam e que acolheram. E aqueles ali, frequentadores da sinagoga, ou aqueles ali de povo acostumado com a palavra de Deus, não acolhia a palavra de Deus com a alegria que deveria. E Jesus, falando a respeito disso, eles ficaram irados. Foi esse trecho que nós falamos aqui. Encheram-se de ira e pegaram o Senhor Jesus e iam jogar Jesus por um precipício para matá-lo. Consegue entender isso? Ou visualizar essa cena? Todos nós gostaríamos que Jesus estivesse aqui, né? Emmanuel, Deus conosco. Quem quer ouvir pastor Isaac pregando? Melhor seria Jesus pregando, é ou não é? Muito melhor seria. Imagine se Jesus estivesse aqui pregando e falasse que o Espírito Santo está sobre ele e dando poder para estas coisas, para a salvação ser abrangente e salvar a todos e solucionar problemas de opressão, né? E falar assim, para todos, não só para a gente que está aqui, mas para os povos outros todos. E imagina que coisa terrível seria se nós nos incomodássemos com essa palavra e falávamos assim, Jesus, ele está falando um negócio aí que para mim, não está certo, não dá para digerir esse negócio de evangelho para pobre, salvação para oprimido, libertação para cativo. E perdão irrestrito. Que história é essa de apregoar o ano da aceitável Senhor? Perdão irrestrito. Não dá. Jesus, essa pregação aí foge à minha razão. Então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar isso. Juntamos-nos aí, alguns vamos levar Jesus lá para cima do monte e jogar para baixo para matar ele. Seria terrível essa cena, concorda? E foi terrível essa cena aconteceu. Era o povo da sinagoga, o povo acostumado a ouvir, foram lá para a sinagoga para ouvir a leitura do trecho bíblico e a explicação do trecho bíblico. Receberam isso de Jesus, sob o poder do Espírito Santo, e o impulso deles foi de rejeição àquilo que estava sendo pregado. Irmãos, como isso tem se repetido ao longo da história? Como isso tem se repetido a atitude de povo de Deus em reclamar daquilo que Jesus falou e falar assim, mas não dá para ser bem assim. E aí, de alguma maneira, eliminar a possibilidade de que essa palavra continue sendo pregando. Isso tem se repetido ao longo da história. E aí, nesse contexto, o que Jesus faz? Retira-se dali. Porque num ambiente onde há rejeição da palavra, e Jesus é a própria palavra viva, é o Logos vivo, onde há rejeição da palavra, o Senhor retira dali. Que nem na outra cena que Jesus falou em João. Vamos nos retirar daqui, porque o espírito do mundo está aí. Irmãos, quando há rejeição à palavra no nosso coração, não tem como Jesus permanecer no nosso coração. Quando há rejeição da palavra na nossa comunidade, não tem como Jesus permanecer na nossa comunidade. Quando há rejeição da palavra nas nossas intenções, não tem como Jesus permanecer nas nossas intenções. Bom, caminhando. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2.
versículos 39 e 40. Atos 2, 39 e 40. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Mais uma vez aí, e aí a concretização, né, da promessa do Espírito Santo sobre a igreja. Eles já tinham experiência, Pedro já estava explicando o que está acontecendo e falou: olha, né, cadê? Para vós, né, para vossos filhos e para todos os que estão longe, é a promessa. Aquele Espírito Santo que Jesus chegou e falou: olha, virá e será o Consolador quando eu não estiver aqui. Aquele Espírito Santo que ele disse: está sobre mim para realizar estas coisas. É o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja em Atos dos Apóstolos. E é que Jesus está falando assim: é para vocês, aqueles que estavam lá, para os vossos filhos, ou seja, descendência imediata, e para todos os que estão longe, para a descendência adiante, longe no tempo e no espaço. Ou seja, nós que estamos aqui, que estamos longe daquela cena no tempo lá, estamos longe daquela cena no espaço, tão longe, a promessa é para nós também. Amém? Precisamos ter consciência que precisamos viver nesses nossos dias com a presença intensa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para ser a continuidade daquilo que Jesus falou. E com muitas palavras, ou seja, nem todas as palavras que ele disse estão escritas aqui, com muitas outras palavras, ele exortava, estimulava, ele afirmava às pessoas: salvai-vos desta geração perversa. Lembra? O príncipe deste mundo está aqui. Há um ambiente de rejeição à palavra do Senhor. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Retira-se do contexto da perversão deste mundo. Enquanto nós vivemos aqui, existe essa dupla realidade. O mundo jaz no maligno, não é verdade? E nós estamos no mundo que jaz no maligno. Então, retirai-vos. Salvai-vos desta geração perversa. Isso é totalmente parecido com aquilo que nós vimos em Apocalipse, certo? Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, versículos 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Apocalipse 18, 4 e 5. O que eu falei? Eu fui além, né? Eu fui até um pouco além. Exatamente. Mas é esta a ideia, né? Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela. Vocês se lembram da pregação no Apocalipse, né? A Grande Babilônia. A Grande Babilônia que, a princípio, não era assim. A princípio, aquela mulher que representava a igreja, que foi levada ao deserto para ali ficar no lugar de proteção, era a mulher com quem o Senhor Jesus viria a encontrar, e haveria as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja, aquela mulher. Mas aí quando a gente vê lá no final, aquela mulher está desfigurada, transformada, opulenta, enriquecida pelo seu relacionamento inadequado com os governos deste mundo e com as riquezas deste mundo.
E aí, a palavra, sai dela, povo meu, sai dela, para que não tenha os mesmos flagelos que ela sofrerá, para não ser cúmplice das suas más atitudes. Sai dela, povo meu. Então, mais uma vez, a ideia de retirai-vos. Sai daquele ambiente que não está dentro do senhorio de Cristo. Né? Ainda que seja povo meu. Igualzinho aquele povo que se reunia na sinagoga, povo de Deus, mas que quando Jesus fala, não acolhe com gratidão e com alegria no coração a palavra. Aqui também a igreja reunida, mas ao longo dos tempos contaminada por mau relacionamento com os governos e com as riquezas deste mundo. Sai dela, povo meu. Vamos, retiramos-nos daqui. Sai daquele que está querendo acabar com a palavra. Saiamos. Sai dela, povo meu. E é interessante isso, né? Porque nesse contexto de sai dela, há a necessidade da identificação. Mas se a mulher está desfigurada, como saber o que é, o que não é? E Apocalipse falava sobre isso, sobre a marca da besta e o selo do cordeiro. Lembram? Que é aquele assunto que tanto move a curiosidade das pessoas. Qual é, o que é a marca da besta? E eu venho insistindo com vocês que é mais importante nós procurarmos saber qual é o selo do cordeiro, porque ele vem primeiro. Então, aqueles que são selados pelo selo do cordeiro não receberão a marca da besta, seja ela qual for, de que maneira for manifesta, se carimbo, se tatuagem, se chip, se qualquer coisa, não importa. Aqueles que têm o selo do cordeiro não precisam se preocupar com isso. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí em Efésios. Efésios. Já cansaram de correr pela Bíblia? Não terminou ainda. Efésios. Capítulo 1. Versículo 13. Efésios 1,13 diz assim: em quem Cristo, né? Se você vê a palavra, a última palavra do capítulo do versículo anterior é Cristo, né? E a sequência: em quem também vós, em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, Achou? Isso. Vamos lá. Em quem também em vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que maneira, irmãos, nós podemos viver tranquilos neste contexto, vocês se lembram, né? De a vida que segue, de um intensificar constante das dificuldades que este mundo verá até o último dia, mas nós sabemos que essas dificuldades, essa intensidade de dificuldades e sofrimentos que o mundo verá não será o fim, porque Deus está dando novo rumo à história. O ser humano se destruirá sem Deus, mas Deus está dando condições de uma nova história, de um novo céu, uma nova terra, uma nova situação.
Mas para sermos salvos desta condição, é necessário recebermos o selo do Cordeiro. E como que se é selado? Recebendo o selo, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, aquela promessa que Jesus falou assim, eu mando a promessa do Pai, o Espírito Santo. Então, se em algum momento, durante a pregação do Evangelho, chega em Apocalipse, pregação do fim dos tempos, pregação da batalha do Armagedon, ou as mensagens, os vídeos de WhatsApp que nos chegam falando a respeito das grandes tramas da humanidade aí, das sociedades secretas, do que for, que com a intenção de que num reino universal do maligno as pessoas sejam marcadas com a marca da besta, nós podemos viver tranquilos em toda essa situação. Porque sabemos como ser livres disso. Recebendo o selo do Cordeiro. O Espírito Santo da promessa. Que não é uma coisa desconhecida, porque lá em Atos dos Apóstolos foi derramado, e o Senhor já garantiu que era para eles, para os filhos deles e para todos os que estiverem longe, que somos nós. Amém? Aqueles que compartilham a atitude de reunir-se e estar unanimemente em oração, disponíveis em cada um dos cenáculos que o Senhor preparar. E nós estamos aqui assim. Enche-nos, Senhor, do teu Santo Espírito. Intensifica e faz com que eu esteja realmente identificado com o selo do Cordeiro, que é o seu Santo Espírito. Amém? Você precisa se preocupar com o anticristo? Você precisa se preocupar com grande tribulação? Você precisa se preocupar com perseguição? Você não precisa. Por quê? Porque você tem o selo do Cordeiro, que marca em você e garante a você a condição de propriedade do Senhor Jesus Cristo. Nós não nos pertencemos a nós mesmos e não estamos à disposição da usurpação do reino das trevas. Nós somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Nós somos propriedade de Deus o Pai. Somos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Maravilhoso. E fala sério, não encanta isso? Isso encanta. Não dá para a gente ler a Bíblia e sair entristecido. Tem um cântico, fora da programação, tá? Tem um cântico que talvez alguns de vocês conheçam, com certeza, né? Muitos de vocês conhecem, que diz assim: há um santo, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém? Há essa presença entre nós. Mas tem uma outra estrofe. Tem uma outra estrofe que fala de uma experiência estranha, que fala assim: se te acha salvo, né?
Porque Jesus te salvou, você está salvo, você está aqui, você está vindo à casa do Senhor para compartilhar a palavra do Senhor e orar com os irmãos, cantar louvores, viver esse ambiente de embaixada do reino de Deus. Né? Você está salvo. Aí fala, mas ao invés da condição de salvo, você está débil, oprimido e sem poder. Né? É uma situação contraditória. Você está salvo, mas você está débil, confuso, insatisfeito. Porque se você está salvo, você está satisfeito, você está só na esperança de Jesus. Mas não, os dias são difíceis, me deixa confuso. Como pode Deus permitir isso? Como pode Deus não lidar com aquilo? Está débil, está oprimido. Não, essa vida aqui não serve, não dá. Está oprimido e está sem poder. Não tem como encarar a realidade viver esses dias do fim. Que a gente vai para a igreja e o pastor chega lá falando que a coisa vai piorar. Que vai se intensificar as dores, que vai se intensificar as pestes. Como que eu posso ter esperança sem poder para enfrentar tudo isso? Estás débil, oprimido e sem poder. Aí há a orientação. Rende-te à presença do Senhor. Que o Espírito, esse Espírito que nós estamos falando, te encherá de amor. Rende-te à presença do Senhor. Não resista mais ao que o Senhor fala. Não resista mais ao que a palavra fala. Rende-te à presença do Senhor, que o Espírito de Deus vai te encher de amor. Mas amor, neste mundo, já não é mais o que resolve. Nesse mundo, para resolver as coisas, tem que ser com uma mão mais dura, tem que ser com um poder mais forte, tem que ser com uma medida mais drástica. Não. A palavra do Senhor é que a solução para esse mundo é Deus. E Deus é amor. Rende-te à presença do Senhor. E o Espírito te encherá de amor. Se está débil, se está oprimido, se está sem poder, não resista mais. Não resista mais. Rende-te à presença do Senhor. E essa segunda estrofe é assim. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem poder, rende-te à presença do Senhor, que o Espírito te encherás de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém? Não precisamos viver sem esperanças, sem certezas ou tristes num mundo enfadonho, mas ao contrário disso, temos o selo do Cordeiro em nossas vidas. Amém? Temos o Espírito Santo nos enchendo de poder e de amor. Amém? E nesse contexto todo, volta a pergunta. Como? Como viver nesse mundo com essa certeza, com essa convicção? Como? Do mesmo jeito que a palavra de Deus sempre nos ensinou. Ela deve nos encantar a cada dia, a cada reflexão nos encantar, mas nós precisamos continuar caminhando neste encantamento da palavra do Senhor. Não é incrível que a gente vai para Apocalipse, vai para Efésios, e a gente perceber que o Senhor está trazendo o tempo todo esse contexto que nos pode trazer firmeza e que nós já conhecemos. Não é novo, não é novidade, mas nós, ao tratarmos disso, nosso coração fica parecido com aquilo que iniciou, né, essa nossa reflexão. Coração estranhamente aquecido, não é isso?
Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra aí. O que faremos, irmãos? Já que conhecemos essa palavra, conhecemos essa mensagem, o que faremos? Evangelho de João, capítulo 14. E aí vocês vão ver, né, que eu estou indo, andando, não estou saindo do lugar, é o mesmo texto. Evangelho de João, capítulo 14, que trata a respeito disso. João 14, versículos 25 a 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 e 26. Era aquela mesma conversa quando Jesus estava falando, não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Consolador. E aí ele fala, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? O que nós faremos, irmãos? Nós estamos aqui há 1 ano de volta, depois da pandemia, juntos. O que nós faremos? Jesus falou isso aqui aos discípulos, quando estava vivo, falou assim, estou falando isso agora, né? Falando agora, para que quando aconteça vocês se lembrem. Estou falando isso agora enquanto ainda estou convosco. O que eu estou dizendo? O Consolador vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. E ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar, né? Vou ler de novo. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que nós faremos, irmãos? Nós continuaremos caminhando debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Nós continuaremos. Em outro momento, né? É dito que aquele que é nascido do Espírito, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por quê? Porque é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O que nós faremos amanhã? Alguma dessas coisas? Nós não sabemos. Eu não tenho resposta do que nós faremos amanhã. Por quê? Porque nós, vocês, são nascidos do Espírito. Não sabemos de onde nós viemos, nem para onde vamos, nesse sentido de que não temos o controle nas nossas mãos. Mas isso não é uma vida insegura. Nós estamos sob o senhorio de Cristo. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Nos ensinará a não resistir ao maligno. Nos ensinará a não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Nos ensinará. Nós precisamos aprender isso, concorda? Nós precisamos, porque nós não sabemos fazer isso. Essas palavras são como aquelas palavras que Jesus dizia e que incomodavam as pessoas. Né? Que incomodava as pessoas ao ponto de querer jogar Jesus do precipício. Nos incomoda, mas o Espírito Santo vai nos ensinar. Se nós nos permitirmos ser ensinados. Me ensina, Senhor, a não resistir ao maligno. Me ensina, Senhor, a não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Me ensina, Senhor. Não sei fazer isso. Eu quero render-me à tua ação por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Amém? Então, assim, o que faremos? Algumas coisas não sei, mas sabemos que faremos o quê? Continuaremos seguindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Por mais que algumas vezes sejam incompreensíveis, por mais que algumas vezes sejam indigeríveis, como é que é? Indigestas. Indigestas, incomoda. Paulo pregou, né? E a palavra de que Paulo pregava em alguns lugares caiu indigesta. Não gosto de ouvir isso aí, não. Mas nós continuaremos nisso, irmãos. Não vamos sair disso. Amém? Vamos continuar pregando isso. Vamos continuar procurando viver isso. E o Senhor continuará nos conduzindo. Amém? Da obra do Espírito Santo, né? Jesus, ele é o centro.
Ah, mas Jesus passou pela terra. Mas Jesus foi. Agora é o Espírito Santo. Mas Jesus é o centro da obra do Espírito Santo. Ele estará ali consolando aqueles que estão com a ausência do Senhor Jesus. Ensinando aquilo que Jesus, né, orientou. Né? Aquilo que Jesus orientou. E fazendo lembrar daquilo que ele disse. Jesus Cristo é o centro da obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está derramado sobre nós, tudo que nós cremos, tudo que nós entendemos, tem que passar por Jesus para poder ser real e adequado. Para ser real e adequado. Aquilo que nós encontramos, que para nós é aceitável, é compreensível, tal, mas que não combina com Cristo, né, não deve ser considerado como a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus passa por Cristo. Não é ação do Espírito Santo. Vamos para outro texto. Evangelho de João, aí um pouquinho para trás. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 20 a 50. E aí é outro trecho que encanta. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que lhe direi eu? Salva-me desta hora? Mas, precisamente, com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão dos que ali estavam, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo,
porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Irmãos, há tanta coisa aqui, né, que eu acho que talvez a gente introduza agora e volte nesse trecho na semana que vem. Porque nós vemos aqui que algumas pessoas quiseram ver Jesus, e eram gregos, não eram, né, do povo de Israel, não eram os judeus ali. Esta cena acontece quando? Quando Jesus tinha entrado em Jerusalém, né? Ele tinha entrado em Jerusalém, aquele domingo de Ramos, lembra? Que o pessoal clamou, bendito que vem em nome do Senhor, foi uma grande festa que Jesus chegou, né? Ali, pessoas para essa mesma festa que estava acontecendo, eram gregos, né? Eram que nem nós, não eram judeus, eram gentios, mas queriam ver Jesus. Já tinham uma afinidade com aquela fé, porque foram para a festa, foram para adorar o Senhor. E queriam ver Jesus. Né? E perguntaram para Filipe, né? Alguém deve ter encaminhados a Filipe, porque pelo que se parece, Filipe era de origem grega, pelo nome, o nome indica algo parecido. Então alguém eles devem ter chegado lá falando com língua diferente, fala com Filipe, né? Aí Filipe conversou com o André e levaram essas pessoas para ver Jesus. Essas pessoas que desejavam ver Jesus. Essas pessoas que eram de outra etnia. Essas pessoas que eram que nem nós. Queremos ver Jesus. Queremos encontrar com Jesus no último dia. Queremos ser acolhidos por Ele. Apocalipse fala desse encontro, não é? Apocalipse significa o que mesmo? A palavra? Qual que é? Quem lembra? Arrisca aí. Exatamente, revelação. Nós queremos ver Jesus. Apocalipse é o livro da revelação. Revela Cristo. Revela Cristo para aqueles que querem ver. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos encontrar com Jesus. Nós estamos aqui nos reunindo todos os domingos para ver Cristo revelado a nós através das Escrituras. Amém? Esta é a sua vontade? Né? Então, nós estamos aqui caminhando para justamente isso, contemplar Cristo da maneira que é possível, à luz da presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. E aí, quando Jesus, o pessoal fala, Jesus, tem aí umas pessoas que querem vê-lo. Aí Jesus introduz uma mensagem. Olha, o julgamento desse mundo está próximo. E o julgamento desse mundo acontece em que situação? Acontece na ida do Senhor Jesus à cruz. O julgamento desse mundo acontece em Cristo. Olha que incrível. Quando você julga alguém, você condena alguém a uma pena, não é isso? O julgamento desse mundo é feito em Jesus pagando a pena. Não é você pagando a pena, não é você pagando a pena, não sou eu pagando a pena, é Jesus pagando a pena. É assim que há o julgamento, assim que é a proposta do Senhor. Amém? Isso deve nos encantar, porque isso muito nos interessa, concorda? Jesus pagou a pena, não vou precisar pagar a pena. Isso não cai muito bem a nós quando nós vemos Jesus pagando a pena de algumas outras pessoas, que nós não achamos que são tão bons quanto nós. Mas Jesus estava pagando a pena do mundo. E é porque Jesus estava pagando a pena de muitos, é que ele estava pagando também a minha. Era porque Jesus estava pagando a pena de muitos, que ele estava pagando também a sua. Então louve a Deus quando você chegar e ver um tremendo pecador perdido, e você entender que Jesus morreu por ele, que a garantia da salvação dele é a garantia da sua salvação.
É a garantia da sua salvação. Não podemos desejar, não podemos compreender como natural, correto e justo que ninguém vá para o inferno, uma vez que eu não vou, uma vez que você não vai. Amém? Porque se for justo que alguém vá para o inferno, é justo que eu vá também. É justo que você vá também. Porque a salvação é a mesma. Todos pecaram. E destituídos estão da graça de Deus. Mas Deus ofereceu. Alguns vão rejeitar. Isso aí é outra história. Ok? Isso é outra história. Esse negócio de rejeitar a salvação é um negócio que Deus não se encontra, concorda? A pessoa rejeitou, acabou a relação com Deus. Mas nós que compreendemos que onde Deus está a salvação. Onde Deus está, há perdão. Onde Deus está, há misericórdia. Se no meu coração há salvação, há misericórdia, Deus está no meu coração. Se no meu coração não estiver salvação e misericórdia, Deus não está no meu coração. A verdade para você é a mesma coisa. Se no seu coração não houver espaço para misericórdia e perdão, Deus não está no seu coração. Mas se houver espaço, glória a Deus, louvado seja Deus, Deus está no seu coração. Amém? E aí, Jesus chega e fala, olha, um texto bíblico que fala assim, embora o Senhor tivesse feito muitos sinais em alguns lugares, as pessoas rejeitaram, lembram? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para se cumprisse a palavra do profeta que diz que os olhos foram cegados e tudo. Irmãos, nem sempre o Senhor agir causa fé. Nem sempre o Senhor agir faz com que as pessoas o recebam. Isso é terrível, mas é uma realidade. Eu vou citar aqui, assim, muito vagamente, porque como nós somos um grupo pequeno, nós nos conhecemos todos, mas eu vou citar para vocês algumas experiências que nós, como igreja, já tivemos. Né? De pessoas que se aproximaram, né? Da comunhão, da convivência com a igreja. Né? Nós, quando começamos a igreja, nós começamos como estamos aqui, numa casa, e havia um irmão que tinha como uma característica já conhecida, né? A experiência de transmitir às pessoas visões ou mensagens da parte de Deus, de certa forma assim, sobrenatural, específicas. Aí ele chegou um dia e falou assim, pastor, o senhor mostrou para mim, né, que a igreja estaria reunida, né, num local ali na região próxima do Losso Magazine. Né? E aí eu falei assim, amém. Glória a Deus por isso. Seguimos nessa esperança. Ele falou, e a gente não tinha nenhuma perspectiva de estar em algum lugar. Passou o tempo. Ele passou o tempo assim e de repente ele parou de frequentar a igreja. Não estava mais frequentando a igreja, eu fui conversar com ele falou assim, eu estou esperando Deus falar comigo, né, como Deus falava, né, e mostrava a coisa para ele, estou esperando Deus falar e tudo. Eu falei assim, mas você não falou que Deus mostrou um local, tal? Sim. Eu estou acreditando nisso. Você não está acreditando para estar com a gente lá na ocasião? Não, eu estou esperando Deus falar, tal. E nós fomos, e aconteceu. Apareceu um lugar lá e nós ficamos por quantos anos lá? 15 anos naquele lugar. Né? O irmão não entrou no lugar conosco. Bem verdade, depois de um tempão ele até apareceu, foi lá algumas vezes e tal, mas não ficou. Quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, mas né, o senhor não mostrou para você o lugar? Você não vai estar com a gente quando entrarmos no lugar? Eu estou esperando Deus falar. Ainda que o Senhor tenha demorado. Eu acreditei quando ele falou. Eu acreditei. E fomos para o lugar. Ele que transmitiu a mensagem não estava lá. Ainda que o Senhor faça sinais, há pessoas que vendo os sinais não acreditam. Não se rendem. Outra experiência conosco. Um casal veio de São Paulo, né?
e chegou e falou assim, se acontecer, ele veio, orou, falou com o Senhor, estava na dúvida se ia mudar de vez de São Paulo para cá ou não. Chegou e falou, vou lá e vou na igreja. Se o Senhor falar, se alguém se manifestar para falar comigo, o Senhor está confirmando. E a graça testemunha, porque a graça num sonho, né? Num sonho, se eu não me engano, não sei se o sonho foi dele, se o sonho foi dela, sei lá. Mas falou da cena, ela falou assim, olha, o Senhor me mostrou que um casal ia vir, não sei o que lá. Isso é a confirmação de Deus. Deus está nos trazendo para cá. E passou um tempo conosco, mas depois, não é aqui que tem que estar. E saiu. E saiu. Mesmo o Senhor mostrando, há pessoas que não acreditam plenamente naquilo que o Senhor mostra. Outra ocasião, um senhor, meio rapaz, um senhor com um parente doente, e estava numa situação de indisposição ali na igreja que frequentava, chegou e estava com seu parente doente, falou assim, eu vou levar esse meu parente doente, em várias igrejas, porque a situação dele era de indisposição na igreja que ele estava. Falou assim, e a igreja que eu for, que se dispor a orar por ele, é a igreja que eu vou ficar. Aí foi lá, e isso aconteceu. Né? Apresentou a pessoa, né? Estou aqui, e aí falou assim, não, vem cá, vamos orar por ele. E oramos. E aí ele disse, eu não sabia disso antes, falou assim, eu falei para o Senhor que a igreja que eu fosse, né? E orassem por ele, eu ia ficar. Ficou um pouquinho de tempo e foi embora. Mesmo quando as pessoas dizem, eu estou vendo, eu estou percebendo, o Senhor está falando comigo, o Senhor está me usando, o Senhor está demonstrando sinais, ainda que fizesse sinais, não creram. Foi o que Jesus está falando aqui na situação dos gregos. Dos gregos não, né? Quando os gregos foram procurá-lo, e ele estava falando dos fariseus. Aí fala assim, mas alguns creram, mas mesmo crendo, não se agregaram ao Senhor, não caminharam com o Senhor. Por quê? Porque preferiram estar ali debaixo do ambiente da aceitação dos fariseus. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu volto a fazer a pergunta para nós, irmãos. O que faremos? O que nós faremos? Continuaremos. Amém? Continuaremos seguindo as palavras do Senhor. Amanhã nós não sabemos o que o Senhor vai dizer. Para onde vamos? Foi o que eu falei, estávamos naquela casa, o Senhor nos levou para um salão, depois de muito tempo nós fomos para outro salão, depois nós passamos um tempo na nuvem, né? Não é isso? Funcionando virtualmente, estávamos na nuvem, a gente devia ter continuado, né? Estava no céu. Brincadeira. Brincadeira, mas estávamos na nuvem, hoje estamos aqui, e amanhã? Não sei, mas eu sei que estaremos sendo conduzidos pelo Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. E o que nós vamos fazer? Vamos resistir a essa palavra? Não. Não vamos resistir a esta palavra. Vamos resistir à orientação do Senhor? Não. Não vamos resistir à orientação do Senhor. Mas vamos continuar. Vamos continuar na palavra do Senhor. Vamos continuar na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E vamos continuar nos encantando com as palavras que nós já conhecemos. Porque o Senhor está entre nós. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que ao mesmo tempo nos traz palavras, sentimentos de segurança e de convicção. Junto com também, Senhor, a incerteza do passo seguinte. Senhor, mas sabemos que o passo seguinte não é inseguro, apesar da incerteza. Quando o Senhor fala, sai da terra, da parentela, e vai para a terra que eu ainda mostrarei. Senhor, nós aprendemos desde muito tempo isso, que o Senhor, Pai, quando nos faz andar, quando nos faz caminhar, o Senhor está dizendo que o Senhor está indo, caminhando adiante, Pai. Então não permita, Senhor, que nós percamos o Senhor de vista. Não permita, Deus, que nós percamos o Senhor Jesus de vista. E, Deus, faça com que a gente compreenda que o Teu Santo Espírito sempre nos apontará para Cristo.
E Cristo é a palavra já pregada, já anunciada, que nós conhecemos e que não queremos nos afastar dela em nenhum momento. Faz-nos, Senhor, caminhar seguros na Tua palavra. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Boa semana aos irmãos.